Olá, amigo, como vai você? Está bem? Estamos orando para que Deus o abençoe ricamente, junto com a sua família, com seus amigos, as pessoas do seu relacionamento. Nesse momento, nós vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus, centralizado na pessoa de Cristo, na sua vida, nos seus ensinos, nas suas obras, na sua pessoa. E dessa vez eu gostaria de introduzir a nossa mensagem com Mateus 6,33, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quer dizer isso? Buscar em primeiro lugar quer dizer fazer do reino de Deus a prioridade máxima em nossa vida. E quando aqui a Bíblia fala de reino de Deus, devemos entender dois sentidos. Jesus veio estabelecer, confirmar, consumar o reino da graça. É o reino durante o qual estamos vivendo nessa terra, quando temos oportunidade de preparar um caráter para a eternidade. E a outra aplicação de reino de Deus é o reino da glória, que será estabelecido quando Jesus voltar pela segunda vez. Bem, agora, querido, quero chamar a atenção de vocês para Lucas 14, a partir do verso 25. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Queridos, esse verso aqui, em algumas versões está diferente, mas aqui a versão está muito boa. Observem bem aqui, verso 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que quer dizer isto? Eu não posso colocar em primeiro lugar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. Não. É claro que se eu amo Jesus, eu vou dar a devida atenção à minha esposa, aos meus pais, meus filhos, tá claro? Mas aqui qual é a prioridade? Acima do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, está Jesus. Então eu não posso colocar ninguém ou nada que me impeça de seguir a Jesus. Está claro? E o verso 27 diz assim: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer Jesus quando ele fala assim, quem não tomar a sua cruz? Vamos voltar um pouquinho a Mateus 16, verso 24, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim. Aqui o primeiro verbo que aparece, se alguém quer. Eu pergunto, você quer seguir a Jesus? Essa é a primeira pergunta, né? E se você quer seguir a Jesus, o que diz ele? Negue a si mesmo. Quer dizer, eu devo me colocar em segundo plano. Eu devo negar a minha vida tudo que seja contrário à vontade de Deus. Toda minha vontade que é contrária à vontade de Deus deve ser negada. E ele diz assim, tome a sua cruz. O que quer dizer a cruz? A cruz é um instrumento de morte. Quer dizer, tomar a minha cruz, eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus. Está claro? Vamos ler todo o verso. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Então vamos voltar a Lucas capítulo 14. O que Jesus falou? Se alguém quer seguir a Jesus, Jesus deve ser a sua prioridade. Então, meus queridos, nós devemos fazer o seguinte: quando eu acordo, qual deve ser o meu primeiro pensamento? Jesus. Quando eu vou comer, eu devo pensar em comer para a glória de Cristo. Quando eu vou beber, quando eu vou fazer qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. A propósito, nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, exatamente isto. Vocês, diz assim o texto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, queridos, quando eu me levanto, quando eu como, quando eu bebo, quando eu trabalho, quando eu tenho recursos, quando eu vou gastar o dinheiro, eu tenho de ter em vista tudo para a glória de Deus. Voltamos então a Lucas capítulo 14. Então Jesus fala assim: quem quiser vir a mim, ele deve colocar em segundo plano o pai, a mãe, a esposa, os filhos, as propriedades, tudo. Seus projetos, né? Então, aqui Jesus está falando de prioridade. E ele repete aqui, no verso 27, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, seguir a Jesus envolve uma cruz. Quer dizer, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu conferindo com a vontade de Deus, tem muita coisa que eu planejo fazer, mas não está de acordo com a vontade de Deus. E voltando a João 7,17, observem bem. João 7,17, que disse Jesus: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Está claro? Então, voltando a Lucas 14, aqui a primeira coisa, Jesus fala da prioridade. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Queridos, eu quero fazer a pergunta, que essa pergunta é feita a mim mesmo primeiro, né? E a você. Isso aqui significa uma entrega total a Cristo. Eu pergunto, será que você se entregou totalmente a Cristo? Será que eu me entreguei totalmente a Cristo? Jesus não aceita uma entrega parcial, ele quer uma entrega total. E o verso 27, ele fala da cruz. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Bem, agora Jesus ele apresenta duas ilustrações. Aqui no capítulo 14, diz assim, verso 28. Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O que ele quer dizer isto? Será que a nossa entrega a Cristo envolve um sacrifício? Envolve sacrifício. E agora ele diz assim, você tem de calcular os custos. Você está disposto a sacrificar a sua vontade, os seus projetos por amor de mim? Então ele fala de construir uma casa. Ele usa um exemplo, né? Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, se você vai construir uma casa, o que você tem de fazer primeiro? Você não pode começar de qualquer maneira, sem plano.
Você tem de fazer um cálculo, não é isso? Você vai fazer um cálculo, eu vou fazer uma casa com uma sala, 2 banheiros, 3 suítes, garagem. Quanto vai custar tudo isso? Por que Jesus está falando de negócio de construção aqui? Se você pretende ser salvo por Cristo, você deve calcular. Para me entregar a Cristo, eu tenho de fazer de Cristo a minha prioridade. Tem um custo, existe um custo. Embora eu não possa pagar nada pela minha salvação, eu devo estar disposto a sacrificar tudo por amor a Cristo. E agora Jesus usa outro exemplo. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Agora Jesus termina dizendo assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, o que quer dizer renunciar tudo que nós temos? Será que eu preciso abrir mão de tudo que eu tenho para servir a Jesus? Não. Eu devo colocar tudo aquilo nas mãos de Cristo. Por exemplo, quando aquele jovem, aquele homem rico se dirigiu a Jesus e falou assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: olha, guarda os mandamentos. Ele falou assim: quais? Ele falou assim: olha, isso, aquilo. Jesus mencionou os 6 mandamentos, né? O que ele falou? Eu tenho guardado tudo isto. E lá em Marcos 10, eu achei muito bonito quando Jesus diz assim, o escritor sagrado diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta uma coisa. O que faltava para aquele jovem herdar a vida eterna? Ele tinha de abrir mão do seu amor à riqueza. Então Jesus falou assim: olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Queridos, ser rico é pecado? Não, ser rico não é pecado. Por exemplo, a Bíblia fala de homens de muita riqueza, que eram servos de Deus, fiéis. Abraão era rico. Jó era riquíssimo. Mas vocês vão ver que Jó, ele diz assim, ele examinava na cidade para ver quem necessitava de ajuda, ele ia socorrer as pessoas, ele não tinha um amor à riqueza. Encontramos Zaqueu, era um homem rico. Quando ele se entregou a Cristo, o que ele fez? Ele diz assim: Senhor, eu decidi dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu fui desonesto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, queridos, renunciar a tudo que tem é colocar tudo nas mãos de Deus. Por que Jesus não falou para Zaqueu vender tudo que tinha? Por que Jesus não falou para Abraão vender tudo que tinha? Por que Jesus não falou para Jó que jogasse toda a sua riqueza no lixo? Não. É porque esses homens, Abraão, Jó, se entregaram a Deus e a riqueza deles era usada para o bem da sua causa. O que aconteceu com Zaqueu? Ele era um homem rico e quando ele se entregou a Cristo, ele abriu mão daquilo. A palavra de Deus diz que Nicodemo também era rico. Quando ele se entregou a Cristo, diz assim, ele se tornou pobre em bens deste mundo, mas empregou a sua riqueza para a causa de Deus. Então, renunciar a tudo é colocar tudo nas mãos de Deus para ser usado para a sua glória, para o benefício dos nossos semelhantes, para o bem da causa de Deus. Então, queridos, o ponto-chave aqui de Lucas capítulo 14 é a prioridade. Jesus deve ocupar o trono do meu coração. Ele deve ocupar o centro da minha vida. Eu vou estudar. Será que o meu estudo vai ser para a glória de Deus? Eu vou trabalhar. Será que o tipo de trabalho que eu faço é para a glória de Deus? Eu vou comer o que eu como é para a glória de Deus? O que eu vou falar é para a glória de Deus? Então, queridos, Jesus deve ser
a prioridade absoluta da minha vida. Isso aqui exige uma entrega total. Você está disposto a fazer isso? Mesmo que eu não tenha poder para me entregar, devo orar. Senhor Jesus, toma o meu coração. Ele vai fazer isso. Que Deus abençoe a mim, a você, para que nos coloquemos com tudo que somos e que temos nas mãos de Deus, para que Ele faça da nossa vida uma glória para o seu nome, para o progresso da sua causa, da sua obra. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Ok. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo é vencedor. Em o Supremo guiando, com seu poder e valor, todos avante, pois crentes, todos seguindo o Senhor. Nem só dos fortes é a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como no Jesus Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, sua beleza e esplendor. Cristo que é nosso monarca, é Salvador, amo e Pai. Sempre nos ama, nos guarda, sempre conosco Ele vai. Nem só nos fortes é a vitória,